Olá pessoal, bem-vindo a mais um De Baterista para Baterista. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre os pratos B8. E não vou estar falando daquilo que geralmente as pessoas já sabem, já buscam no YouTube sobre os pratos B8, que é o fato dele ter 8% de estanho. Eu vou falar das peculiaridades e dos mitos que estão relacionados aos pratos B8. Seria uma verdade ou verdade sobre os pratos B8. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é a ideia de que necessariamente um prato B8 é um prato de menor qualidade, é um prato de qualidade inferior, né? Eu acredito que até entre muitas bateristas isso aí já foi, esse mito de alguma maneira já foi caído por terra. Não necessariamente o prato B8 é um prato de menor qualidade. Por outro lado, a gente tem que pensar que qual é a questão relacionada ao prato B8? É porque, diferente do prato B20, o prato B20 ele é um prato que tende a ser mais musical, mais fácil de ser trabalhado, mais maleável. Então, o prato B20, ele, se a gente pode colocar na linguagem popular, é um prato mais maleável, é mais leve, mais mole. E o prato B8, ele geralmente é um prato mais duro. A sua liga, a sua composição tende a ser menos maleável do que a do prato B20. Por isso também que o prato B8, ele é de alguma forma um prato mais peculiar, onde você vai ter uma maior facilidade de tirar mais agudos dele. Tanto que se você for olhar, mesmo num prato B8 de menor qualidade, em geral, vai ser um prato mais agudo. E às vezes até mesmo com aquele agudo irritante. E quem quebrou ou a marca que quebrou essa má fama do prato B8 foi a Peste, que no surgimento do rock, ou na popularização do rock, os bateristas procuravam pratos menos sujos, com a timbragem com frequências altas, e aí necessitavam de um prato mais agudo, porque o agudo é uma frequência mais alta, né? Então, foram buscar pratos com esse tipo de pegada, e a Apache se especializou e se tornou, de certa maneira, líder no mercado com relação à fabricação de pratos brilhantes e pratos brilhantes feitos em B8. Alguns dizem até que a liga usada pela Apache é uma liga especial desenvolvida por eles. A Apache ela se refere à sua liga, a liga utilizada nesses pratos de Kuznick 8. Esse 8 provavelmente se refere ao prato B8. E isso fez quebrar aquela tradição de que o prato B8 é necessariamente um prato ruim, né? Majoritariamente, quando surgiram os pratos, eles eram feitos em liga B20. E hoje, atualmente, nós temos também variações entre a liga B10, a liga B12, que são pratos que, em alguma medida, chegam próximos ao B20, a musicalidade do B20. Por outro lado, de alguma maneira, preserva a característica típica do B8, que é esse agudo, e trazem para o consumidor uma liga de prato mais acessível, entendeu? Que você não vai pagar um preço do B20
e você vai ter uma qualidade melhor. Claro que eu vou fazer uma grande observação, que é que se você pegar a própria Pache, o prato Pache em B8, ele é no preço de um prato em B20 ou até mesmo mais caro do que um prato B20. Mesmo porque quando a gente pega a Pache, ela não só consegue extrair um agudo agradável para aqueles bateristas de rock, de metal, ela também consegue extrair um tipo de agudo e um brilho, um timbre brilhante de prato, que certamente, eu me arrisco a dizer, nenhuma outra empresa conseguiu reproduzir nos seus pratos. Houve tentativas como a Sabian, a APX, que lançou essa linha APX, que seria um prato B8, que existe até testes aí na internet que tem uma semelhança muito grande com os pratos 2002 da Pache, mas não sei por que a Sabian descontinuou essa linha de pratos, mas eu já encontrei, por exemplo, pratos splash interessantíssimos, como o antigo prato B8 da Sabian, que tem um agudo interessantíssimo, que eu acredito até ser melhores do que certos pratos B20. Então, assim, não necessariamente você vai ter um prato B8 que é um prato ruim. Ele vai ter um prato bom e até às vezes melhor do que um prato B20. Eu, por exemplo, tenho um prato aqui da Orion Revolution, o antigo Revolution, que era com logos vermelhos, que eu não me desfaço desse prato. Esse China de 16. Inclusive, eu queria ter a oportunidade de ter um de 18, porque eu gosto muito do time desse prato. Então, assim, você pode encontrar um prato B8 de boa qualidade, de excelente qualidade. Inclusive, uma curiosidade, você tem, nós tivemos experiências aqui com o luthier, o fabricante de pratos Bruno Schell, que segundo ele conseguiu tirar times mais graves, mais dark, da linha B8 a partir de vários modelos de prato da Redfoot que ele fabricava. Entendeu? Você vai ver que são pratos visualmente mais escuros e também com a timbragem mais escura, que já houve testes feitos com outros pratos de liga B20 que soaram muito parecidos aí, ou seja, já existem experiências onde você pode tirar uma timbragem grave de um prato B8, de um prato nessa liga. Então, essas são as diferenças e os mitos que devemos desconstruir quando a gente fala de prato de bateria. Entendeu? Então, nós não temos hoje somente a liga B8, nós temos liga B10, liga B12, e temos hoje ligas antes do B20 que são usados entre os bateristas até profissionais. A Minor tem a Classic Custom, que até onde eu olhei não é feito em B20 e é muito utilizado pelo pessoal do metal e do rock por causa dessa característica aguda. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Fica aí o link para você contribuir com o Pix, se você quiser. Compartilhe e vamos ter mais curiosidades do mundo da bateria e de materiais para a bateria.